E aí, meninas, como é que vocês estão? Tô aqui de volta pra vir falar com vocês hoje sobre um assunto bem... que é super frequente. Eu recebo muito direct quando eu mostro lavando os pincéis. E as clientes também chegam... Várias clientes chegam lá na loja falando... Não sei, eu tenho um pincel em casa, não sei nem pra que lado vai, não sei nem pra que ele serve. Ai, é necessário mesmo ter pincel? Sim. É necessário ter pincel para que vocês tenham, assim, um acabamento melhor com relação à maquiagem. A opção do pincel realmente é essa, mas... eu consigo fazer uma make legal sem pincel? Sim, consegue. Porém, o pincel sempre vai ser vai dar aquele acabamento glow na make. Tanto na questão do pó, questão de base, contorno. Todos eles vão acabar sendo mais bem distribuídos na pele. Então, por isso que realmente existe a indicação dos pincéis. Como é uma dúvida bastante frequente, tanto por direct quanto na loja, eu vim trazer hoje aqui pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre eles. Vou começar. Vou aproveitar para pedir aqui a vocês que quem não for inscrito no canal já se inscreva, tá? Deixa o like de vocês, que é bem legal e ajuda muito aqui amigos de vocês, justamente para que o vídeo passe a ter uma visibilidade, já que ele vai acabar ajudando muitas, tá? Vamos começar pelo primeiro, pela nossa ordem das makes, que seria pincel para base, tá? Os pincéis para base normalmente são esses modelinhos, tá? Ó, nós temos o arredondado, tá? E temos o transversal. O transversal, pra mim, acaba dando um acabamento melhor quando você tá passando. Eu vou tentar colocar aqui do ladinho pra vocês algumas imagenzinhas fazendo a maquiagem, tá? Pra vocês terem uma noção. Esse outro pincel com fibra é muito bom também, porém, não costumo usar muito ele. Prefiro muito mais usar para espalhar o pincel transversal. Porém, as esponjas, elas acabam dando um acabamento muito melhor na make-up, né? Então, eu trouxe alguns modelinhos de pincéis aqui, de esponjas pra vocês. Não liguem que elas estão assim. Mas eu aproveitei que já tava aqui no ensejo de ter feito maquiagem pra sair. E já tô mostrando aqui pra vocês, tá? Tem esse modelinho assim, chanfrado. Não sei se tá focando, ó. Que ele é assim, então eu gosto muito. Às vezes eu nem uso o pincel, eu já ponho aqui mesmo a base e já vou espalhando na pele, tá? Tem essa outra mais arredondada, formatinho gota. Tem outras também no mercado, já tem umas com formato manga, formato diamante. Isso vai de acordo com o que vocês escolherem, o que for melhor pra vocês aplicarem, já que é uma coisa meio que pessoal, quando você mesmo passa a fazer sua make, tá? Tem esse modelinho aqui, que pra quem tem filho em casa, sabe muito bem que é esse aqui. Esse aqui é minha filha, adolescente, pré-adolescente, né? Que ela pega as esponjas dela, depois que estão assim, joga aqui nas coisas da mãe, pega as esponjas novas da mãe e leva. Que é que eu prefiro assim? É um problema universal, né? Então... E esponjas pra base seriam essas, eu vou só mostrar pra vocês mais uns. Eu tenho essas também pequenininhas, ó. Que eu costumo usar elas para os cantinhos. Os cantinhos que a gente, na realidade, não consegue alcançar, né? Cantinho de nariz, cantinho de olho, ou até quando quer só dar uma acertadinha em alguma besteirinha. Então, essas miudinhas eu adoro por isso. Então, sempre tenho delas também. É a mesma coisa, formato pera, formato gota, chanfrado, tá? Então, com relação à base, seria isso. Falar de corretivo, tá? Pincel para corretivo, normalmente são esses pincéis língua de gato. Tem eles em vários tamanhos, tá? Eu não costumo usar muitos. Eu não costumo usar muitos dele, mas eu tenho alguns. Porque esse tipo de pincel, normalmente a gente usa quando a gente usa paleta, tá? Quando o corretivo tem o aplicador, normalmente nós colocamos o aplicador e também usamos esponja pra espalhar, né? Pra dar aquela espalhadinha no produto. Então, tanto tem esses pincéis, eles também vêm em vários tamanhos, não só esses. Esse aqui, o menorzinho, serve pra canto, pra fez um delineado e quer marcar, passa, tá? E esse aqui é pra espaços maiores, quero passar aqui embaixo, quero passar, mas esses pincéis são mais pra quem usa paleta, tá? Que tem aquela paleta de corretivo. Se passa com aplicador, não precisa, tá? Agora vamos para os pincéis de pó. Pincéis para pó normalmente são esses assim, um pouquinho mais gordinhos, tá? Que além deles espalharem bem, eles não deixam marcado o rosto. Por isso eu gosto muito deles. E outra coisa que eu também, vocês vejam que um é mais gordinho que o outro. Porém, todos dois têm praticamente a mesma serventia, tá? Eu gosto muito também de usar esponja. E eu acho também uma coisa muito particular de cada um. Eu tenho umas assim, ó. Tá? Eu amei esse kitzinho quando eu comprei lá, as minhas viagens pra São Paulo. Eles foram chefe de venda lá na loja. O pessoal gostou muito pela praticidade para guardar. Como também, elas são bem suaves, bem gostosinha mesmo pra aplicar, ó.
O veludo delas são bem aveludadazinhas, então eu amo essas esponjas, principalmente pra levar na bolsa, já que não tem como a gente levar um pincel enorme desse pra uma festa e tal. Eu mesmo gosto porque eu sou bastante, então às vezes eu levo só pra dar uma... pra não deixar a pele tão oleosa, que às vezes acontece, né? Ainda mais nesse calor que tá fazendo, que eu não sei o que tá acontecendo com o mundo, né? Mas tá um calor que você... Se você não se maquia no ar-condicionado, não vai prestar. Agora falar de pincéis pra contorno, tá? Os pincéis pra contorno, normalmente, eles têm, ó... As cerdas deles são um pouquinho mais rígidas, tá? Elas são mais durinhas pra que ela tenha um pouquinho mais de precisão na hora da aplicação, tá? Normalmente, então, esse modelinho chanfrado, tem um chanfradozinho, que é esse... assim, tá? E tem esse outro também reto, que eu também gosto bastante, porque ele dá uma precisãozinha. Esse aqui eu gosto mais quando eu tô elevando ele pra cabeça. Que até já dando uma dica que legal pra vocês, quando a gente passa o contorno subindo daqui pra ele pra cima, ele já dá um efeito lift, assim, mais, tá? E eu gosto também muito desses menorzinhos que eu comprei assim, que é pra fazer o contorno do nariz, aquele truquezinho que a gente costuma fazer pra dar uma afinada, tá? Então, normalmente passo, depois venho esfumando pra não deixar marcado. Então, os pincéis pra contorno normalmente seriam esses, mas tem pessoas que também optam por passar contorno com esponja. Então, isso vai, como eu já falei desde o início, isso é muito pessoal, vai de pessoa pra pessoa, tá? Vamos falar agora de pincel pra blush. Os pincéis para blush, normalmente os ideais são os que tem as cerdas um pouquinho mais flexível, tá? Porque ela, pra deixar o produto bem esfumadinho, pra não dar aquele efeito de parece que tomou um tapa. Então, o ideal são que você escolha, não importa se é grande, se é pequeno, isso também pra mim vai de pessoa, é só saber espalhar bem o produto. Passou ele, ó, deu uma espalhadinha, pra não ficar aquela coisa marcada, perfeito. Mas o ideal é pincéis assim, eu gosto muito desse Duo Fibra. Quando eu comprei ele, a menina me vendeu ele é daqui desse Berenice, esse. A menina, quando me vendeu ele dizendo que era pra base. Porém, eu gosto mais de passar o blush com ele, pra você ver que os pincéis não têm uma única função, tá? Normalmente, a gente usa ele de acordo com como for melhor pra gente, pra quem tá ali usando. E é isso. Para o próximo, e não menos importante, que é o iluminador. O pincel pra iluminador... Existem alguns, normalmente são todos eles são bem parecidos, tá? Tem uns que são esses assim, formato pera, que vem assim, esse formatozinho. Tem ele tanto grande, maiorzinho assim, tá? Que eu gosto bastante pra passar por aqui. Como tem ele menorzinho também, pra quando a gente quer passar em áreas um pouquinho menores, tá? Cantinhos, nariz, aqui acima da boca. Então... é ideal ter um maiorzinho e um menor, tá vendo? Que esse aqui também, às vezes, eu uso pra sombra. Quando eu quero dar uma esfumada, sair, não levei todos os meus pincéis, levei só o mínimo do mínimo. Então, ele serve pra mim também pra passar sombra, tranquilo. E tem esse, o leque, que eu particularmente gosto, porque quando tem excesso, ou quando eu não quero que tenha muito iluminador, que não caia muito, então uso ele pra poder dar uma aplicadinha, ó, e tá tudo certo, tá? Então, esses três são as minhas indicações para iluminar. Bora agora de pincéis pra olhos, para os olhos, tá? Para os olhos, tem uma infinidade mesmo de pincéis. Eu vou mostrar só alguns aqui pra vocês, senão esse vídeo vai acabar só lá pro final do ano, tá? Eu vou ficar aqui falando e mostrando todos que dá pra usar, o que dá pra passar, o que não dá e tal. Então, pra usar, tem o comum, que eu acho que todo mundo conhece, que é a esponjinha, né? O pincel esponja. Tem pra aplicar, que esse aqui também é tranquilo pra aplicar, ó. Tá vendo? Tranquilo pra aplicar. Tem os pra esfumar, esse aqui também é mais tranquilo. Esse aqui eu também gosto muito pra aplicar. Já ir aplicando e esfumando. Normalmente eu já passo na parte maior aqui já vai, ó, me ajudando a espalhar. Tem esses outros também, esse aqui mesmo eu adoro. Ele é tipo aquela escovinha pra quem usa espuma de barbear e tal. Então, perfeito. Amei. Eu amo esses pincéis. São os que eu indico, real, para se usar. Então, é só chegar nas lojas e procurar. Alguns aqui eu comprei na Shein. Mas pincéis para a parte de pálpebra, de olhos e tal.
esses aqui, tá? Pra parte de baixo, pra parte inferior dos olhos, eu também costumo usar alguns pincéis, que são esses aqui, ó. Também tem essa parte de baixo. Tá? Esse aqui, normalmente, pra fazer a partezinha aqui, quando eu quero fazer de lápis mesmo, eu passo o lápis, ou até quando eu quero passar sombra. Depois venho aqui com a sombra, ó, deixo todo arrumadinho aqui em cima. E embaixo a mesma coisa, eu venho aplicando com ele aqui a sombra, até ficar do jeitinho que eu quero. Esse também, que tem a pontinha já mais, meio chanfrada mesmo também, ó. Tá vendo? Vem do mesmo jeito, aplicando, levando até o final, tá? Esse já uso também que dê pra esfumar. Quando eu quero esfumar a parte de baixo, eu venho com ele esfumando, tá? Então, essa aqui também é a parte inferior dos olhos pra vocês, tá bom? Esses outros pincéis aqui, que a gente chama de pincel lâmina, não sei se tá focando, tá? Eles a gente já usa pra fazer o delineado, tá? Eles. E também serve pra sobrancelha. Já dá uma ajeitada, uma pintada pra quem gosta de fazer, tá? Já todos os dois servem, tanto o maiorzinho como o menor, pra delinear os olhos, como também pra sobrancelha, tá? Pincelzinho chanfrado, normalmente chamam ele de lâmina. Pra gente finalizar, tem esses aqui que eles estão um pouquinho já marcados, porque eu usei eles hoje já em algumas maquiagens, tá? São os pincéis pra lábios. Esses são os ideais pra vocês darem essa desenhada na boca. Então, vem, faz o desenhozinho, ó. Com esses pincéis, eles têm uma pontinha já mais durinha, tá? Ideal pra quem quer fazer contorno labial, tá? Acho que, assim, eu já passei aqui pra vocês os mais importantes, tá? Só esponja, que esse aqui eu não mostrei pra vocês, essa esponja eu gosto de aplicar pó translúcido ou pra banana com elas, tá? Eu sempre compro o kit com 3, porque essas com formatozinho pizza, porque pra mim já, ó, quando eu passo, já passo certinho com elas, tá? Então, normalmente eu gosto de usar essas com o formato de pizza. Acho que no mais é isso. Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas de vocês referente a pincel, porque é uma dúvida, como eu falei no início, muito mesmo frequente lá na loja. E tanto aqui, tanto lá no Instagram, quando eu posto qualquer coisa com pincel, ou quando eu mostro limpando, que às vezes eu gosto de mostrar pra vocês, limpando, que é uma coisa também super importante, essa questão da higienização dos pincéis, tá? Então, eu decidi vir aqui fazer, né? Então, eu vou fazer um vídeo, pelo menos eu já ajudo as clientes, as minhas amigas e tudo mais, a já esclarecer essa questão, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. Não esqueçam de gostou, se inscreve no canal, tá? Dá aquele like. E tá tudo maravilhoso. Um beijo e até o próximo vídeo.